Quer dizer que a Olimpíada surgiu em 2005, é uma história bastante engraçada porque o ministro da época teve no INPA e, bom, o INPA era, naquela época, essencialmente um instituto e ainda hoje voltado fundamentalmente para pesquisa pura, sem muitas preocupações com as aplicações possíveis. Muito bem. Então ele foi visitar o instituto e perguntou para o diretor, numa reunião com os professores, o que o INPA fazia para a formação de professores e para o ensino da matemática. E aí o diretor, César Camacho, um pouco surpreso com aquela pergunta, porque eu esperava outro tipo de perguntas, respondeu que nós tínhamos duas atividades. Uma delas era a Olimpíada Brasileira de Matemáticas, que já existia naquela época, mas que é voltada para todas as escolas, e a segunda, que era o PAPMEN, que é um programa do professor Elon Lima e voltado para formação de professores do ensino médio. Bom, no final do ano ele recebe a notícia de que o INPA tinha recebido R$600 mil para cada uma dessas atividades, para promover essas atividades. Muito bem, então o César comunicou à Olimpíada Brasileira que eles tinham R$600 mil para implementar suas atividades. E a Olimpíada respondeu que não estava interessada, que já fazia tudo o que precisava fazer, que não tinha necessidade de dinheiro nenhum. Ele, não podendo dar essa resposta ao ministro, então viu como é que ele poderia utilizar. E existia na época no Ceará uma Olimpíada, características diferentes dessa, e aí a partir dessa Olimpíada ele começou a contactar professores do Brasil inteiro que estariam interessados em criar Olimpíadas no estilo da Olimpíada do Ceará em seus estados, e montou um pequeno projeto. Esse projeto depois, bom, os ministros trocaram, assumiu o campus, ele contou esse projeto ao campus, e o campus então ficou encantado e pediu para que ele organizasse uma grande Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas. E foi assim que nasceu em 2005, foi a primeira edição, foram 10 milhões de alunos já naquela época, esse número foi crescendo e hoje está mais ou menos estacionado em torno de 20 milhões. A ideia é detectar nessas escolas públicas alunos que têm um talento para matemática. Não tanto aqueles que aprenderam matemática, mas as pessoas que têm um talento, uma inclinação, um dom natural para matemática. Então, se cria uma prova onde são propostos problemas e esses problemas, para serem resolvidos, não precisam tanto de conhecimento, mas mais de engenhosidade. Então, um pouco de abstração, um pouco de raciocínio, um pouco de criatividade, e tudo isso, bastando isso, as pessoas conseguem, os meninos conseguem resolver os problemas. E aí a gente tem tido, essa Olimpíada tem tido um sucesso extraordinário, porque tem realmente conseguido detectar alunos talentosos e mudar o destino desses meninos, porque depois da premiação, então são distribuídos todos os anos um certo número de medalhas de ouro, prata e bronze, esses alunos recebem uma formação em matemática de um ano. Eles recebem uma bolsa do CNPq, de Iniciação Científica Júnior, assistem aulas de matemática, então há coordenadores que são encarregados e pessoas extremamente dedicadas, porque percorrem o Brasil inteiro para garantir a cada um desses alunos que vivem nos recantos mais menores do país, para garantir a participação deles nesse programa. Então, são montados, muitas crianças têm 12, 13, 14 anos, então precisam de acompanhantes, problema de logística, vivem a centenas de quilômetros dos centros onde são oferecidas essas aulas, então eles garantem todo esse aspecto logístico para ter certeza que a criança vai participar do programa. Ela participa durante o ano, além disso, dessas aulas presenciais, eles têm aulas também através da internet, então foi criado um fórum, são oferecidos problemas, desafios, tarefas que eles têm que resolver. E, bom, depois eles são fortemente estimulados naturalmente a chegar à universidade. Na universidade recebem uma bolsa para continuar os estudos. Muitos deles vão fazer engenharia, mais da metade na verdade, mas outros vão fazer medicina, direito, e alguns seguem por carreiras científicas, biologia, química, alguns até fazem matemática, e recebem uma bolsa, essa de iniciação científica universitária, para assistirem aulas de matemática no departamento de matemática e, portanto, complementar a sua formação com matemática. Isso tem, quer dizer, que a gente tem acompanhado a trajetória desses alunos e tem permitido
lembro, por exemplo, de um exemplo de um menino de São Paulo, que hoje está terminando o curso de engenharia na USP, e que dizia que ele não sabia que ele tinha talento para matemática, e fez a prova sem nenhuma expectativa, e ficou muito surpreso de ter passado para a segunda fase. São 2 provas. E aí fez a segunda prova e tirou medalha de ouro. E para ele aquilo era uma surpresa enorme, mas não só para ele, mas como para os professores e para a própria escola. Então era um menino que tinha que trabalhar durante o dia para ajudar a família, estudava à noite, e aí percebendo que ele tinha que ele gostava daqueles problemas, resolver aqueles problemas, começou a estudar sozinho por conta própria. Foi o primeiro tetracampeão das Olimpíadas e depois entrou na engenharia na USP, que é uma carreira muito procurada, enfim. Então essa Olimpíada tem conseguido estimular esses jovens talentosos e outros que também começam a estudar e se esforçar e que acabam conseguindo medalhas em todo o Brasil, mostrando que, quer dizer, com vontade é possível ir muito longe. Isso tem sido para todos muito gratificante participar de um projeto como esse.